Cuidado com o tipo de coisas que vocês ouvem. Cuidado com o que assiste, cuidado com o que toca, cuidado com o que pensa e imagina. Veja, através da sua imaginação, dos seus pensamentos, da sua raiva, de toda essa atividade mental, acredite, demônios ou espíritos imundos podem permear e atormentar você. Os seus ouvidos são a porta de entrada para o seu espírito e para a sua alma. Os espíritos viajam através do som e também através das imagens. Através do que você assiste, espíritos podem entrar em uma pessoa. O que você ouve pode ser uma porta de entrada para espíritos imundos. Tudo o que ouve e lê, a Bíblia diz claramente: pois as armas da nossa milícia não são carnais, não são deste mundo, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando todo sofisma. Portanto, através dos seus reinos imaginários, espíritos podem entrar na sua alma. Espíritos podem manipular e oprimir o seu reino mental. Por isso, cuidado com as coisas que podem teletransportar demônios imaginários para dentro da sua alma. O homem é uma função, o homem é uma criação de muitos cômodos. Não deixe ninguém te enganar. O homem é uma criação de muitos cômodos que habilidades invisíveis podem ocupar. Você é uma casa. A Bíblia chama você de templo de Deus. A Bíblia chama você de casa de Deus. A Bíblia chama você de habitação viva. Então, existem cômodos diferentes. Concorda que quase nenhuma casa, na verdade, 90% das casas possuem. Tem o lavabo, o banheiro, a cozinha, a sala de estar. Tem vários cômodos, 8, 10, muitos cômodos. No seu espírito há diferentes câmaras. Na sua alma há diferentes câmaras. Na mente você tem impulso, emoções, intelecto e força de vontade. No corpo há a câmara do coração, rins e fígado. São diferentes cômodos. Cada órgão é, na verdade, um cômodo. Portanto, a quem você der acesso tomará posse, assumirá o controle. Assim, Satanás pode abater seu espírito através do descuido com o seu corpo. Satanás pode afligir seu corpo para derrubar o seu ministério. Satanás pode afligir sua mente para bater as operações do seu espírito. Imagine se você está cheio do Espírito Santo, mas está deprimido, você está mentalmente perturbado, você vive com raiva, cheio de todo tipo de pensamento. Você é negativo. A negatividade é uma possessão demoníaca no reino da mente. Isso significa que você exaltou aquilo que o deixa deprimido acima da palavra de Deus. A depressão é uma escolha consolidada. Se você está sempre deprimido e com a mente negativa, isso é uma disposição mental. Na verdade, é uma escolha que você fez. É uma escolha. Veja bem, é uma disposição que é movida por uma decisão. Eu escolhi me desapegar do que quer que seja. Eu escolhi não permitir que nenhuma negatividade oprima minhas emoções. É uma escolha. Quando Satanás ataca a sua mente, você deu a esse diabo a capacidade, a posição para fazê-lo. Na hierarquia da criação, na hierarquia de todas as criações de Deus, o homem é o ápice. Depois de Cristo, é claro, o Espírito Santo e o Pai. O próximo é o homem, porque o homem é a única criatura que possui a imagem exata e expressa de Deus. As demais criações feitas por Deus não possuem a imagem nem a semelhança de Deus. Então, depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você tem o homem. Portanto, sua escolha é a maior de todas. Assim, nenhum poder, nenhuma circunstância, nenhum espírito, nenhuma aflição, nada neste mundo pode te atingir se você não der o seu consentimento.
Essa imaginação não é sua, esses pensamentos não são seus, esses impulsos não são seus. Na verdade, são influências que vêm do mundo exterior, querendo que você os tome como seus. Veja bem, quando você começa a agir com base em suas imaginações, então essa imaginação se torna sua. Quando esses impulsos o influenciam e o levam a agir, a alimentá-los, imagine sentir luxúria por alguém e começar a seduzi-lo ao pecado sexual. Isso significa que você assumiu esses impulsos. E no momento em que você age de acordo com esse impulso, você abriu a porta para que aquele demônio entre legalmente na câmara dos seus impulsos. Enquanto estivermos aqui na terra, cada aspecto da nossa consciência está aberto ao mundo além. Satanás tentará se aproximar, ele tentará você, e não permita que luxúrias o cerquem. A luxúria abre o portal para a tentação entrar. E uma vez que você destrua a luxúria, Satanás não terá nenhuma porta de entrada para influenciá-lo com tentações. Por isso você se desconecta de tudo que é visual, verbal ou qualquer comunicação que possa permear sua consciência para te manipular com tentações. Tudo o que digo agora aponta para o que chamo de consagração. A consagração é, na verdade, um esforço consciente que todo fiel precisa assumir em sua caminhada de fé. Em obediência ou comunicação ou cooperação com a palavra de Deus. Então Levítico 11:44 diz: pois eu sou o Senhor vosso Deus. Diz aqui, santificai-vos. Ou ele... Adoro como está escrito aqui. Diz, consagrai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou santo. E diz aqui, porque eu sou santo, dizia, nem vos contamineis com qualquer espécie de animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Agora deixe-me ler aqui conforme está escrito. Diz aqui, diz, pois eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos, pois, e sede santos. Então, através da consagração, nos tornamos santos. Entende isso? O que é a consagração? É colocar-se sob o senhorio de Cristo. Você pode até aceitar a Cristo como seu Senhor, mas permitir que Ele seja o Senhor de todas as câmaras da sua alma é algo bem diferente de apenas ser salvo. Você pode crer em Jesus e receber o dom da justiça, mas produzir os frutos da justiça exigiria um compromisso intenso, consciente e diligente com a sua consagração, o que naturalmente se dá pela obediência à palavra de Deus. Portanto, a verdadeira santidade nos alcança quando permanecemos firmes na palavra de Deus e permitimos que ela habite em nós, caminhando sempre de forma consciente no caminho do Senhor. A Bíblia nos diz que existe um caminho secreto que nenhuma ave que cruza os céus conhece, que nenhum olho viu jamais pôde contemplar e que as patas do leão jamais ousaram pisar. A Bíblia diz no mesmo versículo, morte e destruição dizem, ouvimos sua fama. Em outras palavras, quando andamos na sabedoria de Deus, quando andamos no temor de Deus, estaremos completamente isentos, imunes a toda tentação, aflição, perturbação, intimidação e possessão demoníaca e satânica. Então eu não ligo para como os demônios operam às vezes. Eu não ligo para isso. Preocupo-me em ser imune a demônios, a Satanás e a todas as aflições. No momento em que nos consagramos, Satanás não se importa se você nasceu de novo. Ele também não se importa se você é salvo. Se você for carnal e não obedecer a palavra dele enquanto tiver, acostumou-se a vir à igreja e dizer, ah, hu, ha, ha. Mas fora dela está cheio de demônios. Seus modos não são os de Cristo. Está vendo isso?
Satanás dirá: tudo o que fez foi em vão, pois ainda controlo sua mente, ainda controlo sua raiva, seus impulsos e seus desejos sexuais. Eu ainda tenho controle sobre a sua imaginação, eu ainda tenho controle sobre o seu pensamento, eu ainda tenho controle sobre o seu temperamento. Então, a Deus, vou usar um cômodo, dê-me apenas um cômodo. Eu sei como assumir o controle. A partir de um cômodo, tomarei o restante dos cômodos. Usarei um cômodo para frustrá-lo até que você desista da igreja, desista de ir à igreja ou aos cultos, desista da lealdade à autoridade, desista da santidade, desista de Cristo. Vou te frustrar sempre que puder, desde que você me dê aquele quartinho, eu vou bagunçar todos os outros cômodos. Observe só, eu vou fazer, e é por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, não dê lugar, não dê lugar. Eu entendo que você pode ter entregue todos os cômodos a Jesus, mas há uma coisa específica na sua vida, da qual você não quer abrir mão. Há um cômodo específico do qual você não quer abrir mão. E Deus tem chamado você para abrir mão dessa coisa específica que Satanás continua usando para destruir o restante das promessas dele em sua vida. Diz aqui: pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Santificai-vos, portanto, e sede vós santos, visto que eu sou santo. E você vai embora? Ele disse: você vai mesmo. Que alguém diga: você vai. Você vai, vocês vão. Espere. E dizia exatamente assim: e não vos tornareis impuros com nenhum daqueles seres que nadam nas águas. Coisas que nadam na terra. Agora diz: não comereis nada impuro. Atos 10, versículo 10. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Pois eu jamais, eu nunca, de forma alguma. Algo ali me chamou bastante a atenção. Vamos ler mais uma vez. Eu tenho aqui, diga isso de novo, por favor. Eu nunca fiz algo assim. Só mais uma vez, algo assim. Fale bem alto e com total clareza. Eu nunca. Isso é sério, né? Eu nunca cheguei a fazer isso, de fato, eu acho. Eu nunca, em toda a minha vida, comi algo impuro. Que nível de imundície, meu Deus. Valha-me Deus, que coisa terrível. Eu nunca vi algo assim. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi tamanha sujeira. Por favor, coloque isso no lugar agora. Diz: nunca comi nada que seja comum ou impuro. Isso significa que aquele homem era um judeu de raiz. Ele segue as instruções de Deus com relação a animais puros e impuros. Ele seguia as leis de Deus sobre o que comer. Ele sabia que existem alguns animais, na verdade, alguns animais que você não deve comer de jeito nenhum. Então ele diz: nunca me alimentei de nenhum animal impuro. Na verdade, deixe-me dar um contexto desta passagem em particular. Pedro teve uma visão, um transe, e Deus lhe mostrou todos os animais impuros naquele sonho, e então ele lhe disse: levanta-te, mata e come. Como? Veja bem, quando ele disse: Senhor, de jeito nenhum. Não posso fazer isso. Nunca na minha vida comi animais assim, pois segundo as instruções de Deus, não se deve comer animais impuros. Ele disse: nunca comi nada disso. E agora o ponto é simples. Deus estava simplesmente dizendo que os gentios, a visão apontava para os gentios, significando que foram adotados para a salvação. Estão agora aptos à salvação. Então ele estava simplesmente dizendo: vão e preguem aos gentios, certo? Mas ele logo disse, porque os gentios eram comparados a animais impuros, certo? Então ele diz: não, é isso que estou dizendo. Eles foram aceitos no acampamento dos amados. Veja, há o que chamamos, o que a Bíblia chama de comunidade de Israel. Os gentios nunca fizeram parte da comunidade de Israel.
Portanto, por meio de Cristo, os gentios foram adotados e aprovados para participar da comunidade de Israel. Então Cristo começou a dar uma revelação a Pedro, dizendo: ei Pedro, não, os gentios podem fazer parte de vocês. Então livre-se dessas tradições e desses sistemas de crenças, porque eu morri por todos, os gentios, os gregos, os judeus e todos que estão no mundo. Mas este é o ponto que estou tentando comunicar. Deus nunca disse a ninguém para começar a comer animais impuros. Ele usou esses animais impuros como ponto de referência, como ponto de instrução. Certo? Não necessariamente para comer animais impuros. Veja, alguém vai dizer: a Bíblia diz que podemos comer qualquer coisa. Aleluia. Deus disse a Pedro: mate e coma. Por favor, vá estudar e entenda, porque aquela visão foi dada. Então, isso quer dizer que na prática nós temos a existência de literais animais que existem atualmente e que consumimos hoje, sobre os quais Deus disse: não comam, pois são impuros. Agora, para concluir, eu diria que quando algo é considerado impuro por Deus, o que isso significa? Isso significa que aquilo é um antro de espíritos imundos. Portanto, os espíritos imundos que afligem o corpo humano vêm de animais imundos. Então evite. Na verdade, havia uma das leis de Deus que diz: não toque em coisas impuras. Sabe por quê? Porque existem tais organismos microscópicos e eles são demoníacos. São demônios que quando você toca, você não vê, mas eles são muito rápidos. Eles se movem com a velocidade do espírito, de modo que no momento em que você toca, eles entram nos seus poros. Deixe-me lhe dizer uma coisa: o corpo é uma porta aberta, chama-se poros. Até o sabonete que você usa pode causar câncer. Muitos desenvolvem a doença sem saber que foi o sabonete, os químicos ou cremes que passaram no corpo. No momento em que você passa qualquer coisa na pele, você está passando algo para ser absorvido pelos poros da sua pele. E isso vai direto para a sua corrente sanguínea. Então, o creme... Os cremes que você usa podem ser muito prejudiciais e tão destrutivos para o seu corpo. O sabonete que você usa, o ambiente em que você está, as coisas sujas que você coloca pela sua casa, você não limpa. Você não limpa a sua casa. Às vezes você deixa certas coisas lá e elas começam a gerar bactérias. E essas bactérias, algumas delas são tão microscópicas que você não as vê. E elas entram no seu corpo, elas entram na sua comida. Você acorda de manhã, você vai, uma comida que foi deixada lá e baratas e todo tipo de coisa pousaram nela. E então você os levou rapidamente ao micro-ondas, pensando que se os aquecesse, os germes morreriam. Nenhum micro-ondas mata germes. Na verdade, o micro-ondas dá energia aos germes. Isso lhes dá mais poder, certo? Vocês trocaram o modo natural de aquecer a comida pelo micro-ondas. Que Deus nos livre a todos. Nós demos tanto poder aos demônios no natural, no físico, porque em algum momento te disseram que demônios são aqueles tipos de Hollywood. Sabe o que estou tentando dizer? Eles te mostram demônios com chifres. Você diz: ok, então tem que haver alguns demônios de Hollywood para vir afligir meu corpo. Você esquece que o sabonete que você usa, a comida que você come, os animais que você consome podem ser impuros. E através desses animais, espíritos impuros permearão seu corpo e destruirão seu corpo. Vocês estão me ouvindo agora? Portanto, cuidado com as coisas impuras que vocês consomem. Digam a alguém: cuidado com as coisas impuras que vocês consomem. Cuidado com as coisas impuras que vocês consomem, pois é assim que o diabo aflige o corpo. Agora,
apontar os ataques mentais dos demônios. Cuidado com o tipo de coisas que vocês ouvem. Nossa, cuidado com o que assiste, cuidado com o que toca, cuidado com o que pensa e imagina. Veja, através da sua imaginação, dos seus pensamentos, da sua raiva, de toda essa atividade mental, acredite, demônios ou espíritos imundos podem permear e atormentar você. Quando eu, então, dorme-se. Eu durmo ouvindo hinos. Eu durmo ouvindo 45 de TI. Eu durmo ouvindo leituras das escrituras. Eu tento garantir que meus ouvidos, quando entro nos reinos, meus ouvidos físicos estejam sob controle quanto ao que entra neles. Quando deixo meus reinos conscientes, eu tiro o devido proveito da tecnologia. Às vezes, eu também insiro algumas escrituras. Se eu quiser encontrar Pedro ou Paulo, coloco as epístolas de Paulo e durmo ouvindo. Você precisa entender que algumas dessas coisas são poderosas. Quer governar e guerrear nos reinos, coloque IS 45 IT em loop. Ao entrar em um loop, você se encontra lá, você enxerga todo o poder. Você vê, pois a sua consciência e o seu subconsciente captarão todas as vibrações sonoras que emanam do ambiente. Eu posso ouvir um amém vindo de todos os filhos de Deus? Os seus ouvidos são a porta de entrada para o seu espírito e para a sua alma. Os espíritos viajam através do som e também através das imagens. Através do que você assiste, espíritos podem entrar em uma pessoa. O que você ouve pode ser uma porta de entrada para espíritos imundos. Tudo o que ouve e lê, a Bíblia diz claramente: pois as armas da nossa milícia não são carnais, não são deste mundo, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando todo sofisma. Portanto, através dos seus reinos imaginários, espíritos podem entrar na sua alma. Espíritos podem manipular e oprimir o seu reino mental. Por isso, cuidado com as coisas que podem teletransportar demônios imaginários para dentro da sua alma.